Olá, aqui é a Ivelise. Nós vamos falar um pouquinho sobre os psicólogos digital e as questões da pandemia. Então, a gente tem aí 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, né? Pensando que nós estamos falando aqui em, eh, em setembro de 2021. E o que que a pandemia de Covid-19 trouxe? Eu vou fazer só um pequeno apanhado das questões que estão relacionadas com o atendimento online. É evidente que a pandemia trouxe muitas outras transformações para a sociedade, mas do ponto de vista do atendimento online, a gente tem questões importantes, pensando que a Covid trouxe aí uma questão do isolamento social, né? Então as pessoas tiveram que ficar em casa ou parar de se encontrar. Esse isolamento social, ele traz muitas questões para a saúde mental, e uma das coisas do isolamento social também foi a questão do fechamento dos serviços de saúde mental. Então, especialmente durante a primeira parte da pandemia de Covid-19, muitos serviços de saúde mental ficaram fechados, né? Especialmente, eu falo aqui de São Paulo, e a gente aqui teve muitos serviços que ficaram sem funcionar. Isso tudo ele gera, né, as mortes, o luto, você não saber o que vai acontecer, né, a sensação de insegurança, ele gerou o que a gente chama de uma grande crise de saúde mental, e essa crise de saúde mental, ela vai trazer um aumento pela procura de atendimento psicológico. Esse aumento ele é visível, e em muitos momentos da pandemia, esse atendimento psicológico ele só foi possível por meio dos atendimentos online, né? Então, eu acho que essa é uma das primeiras questões aí para a gente pensar. A gente teve um aumento dessa procura, principalmente que em muitos lugares ele foi a única possibilidade. Então, só para a gente relembrar, então, o atendimento online, ele não se inicia na pandemia. O Conselho Federal de Psicologia discute atendimento online desde a primeira resolução, que foi feita no ano 2000. Então, a gente já tem um debate sobre terapia online aí há mais de 20 anos. Então, que questões que foram trazidas aí para os psicólogos na pandemia? A primeira é que os psicólogos tiveram que desenvolver novas habilidades digitais, então muitos profissionais não sabiam mexer ou com computador ou com videoconferência ou ferramentas desse tipo, então eles tiveram que desenvolver essas novas habilidades para oferecer os seus serviços. A gente teve oferecimento de atendimento online de formas muito variadas, para públicos muito variados. A semana que vem vocês vão discutir com mais detalhes, mas a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é de 2018, e nessa resolução eles nos vedava o atendimento a alguns tipos de público. Então, nós não poderíamos atender pessoas que tivessem em situação de emergência e de urgência, em situação de violação de direitos, em situação de desastres. Mas, dado as impossibilidades que a pandemia trouxe, o Conselho entendeu que era melhor suspender temporariamente a restrição de atendimento a esse tipo de público. Então, eles fizeram isso por meio da resolução 04 de 2020, que vocês vão discutir em mais detalhes depois, mas o que aconteceu também foi que isso possibilitou que os psicólogos atendessem outros públicos que, em geral, não seriam direcionados os atendimentos online. Então, os psicólogos aí na pandemia, né? A gente teve na plataforma EPSI, que vocês também vão falar a semana que vem, que é o cadastro para os profissionais de psicologia atenderem online. A gente teve 135.167 novos pedidos na plataforma. Então, a gente teve uma solicitação muito grande de cadastros para que as pessoas pudessem exercer esses serviços. O que a gente viu também, principalmente no início da pandemia, foi uma mobilização muito grande de voluntariado por parte dos profissionais, principalmente para o atendimento de pessoas que estavam em linha de frente de Covid, na linha de frente da saúde. Então, foram oferecidos inúmeros grupos de voluntários psicólogos para dar conta dessa demanda, para dar conta dessas questões novas, né, na época que estavam aparecendo.
O que a gente viu também foi uma criatividade, uma inovação nesses atendimentos, então os psicólogos tiveram que imaginar novas formas de atender, digo isso especialmente no atendimento de crianças e adolescentes, que em geral não se era recomendado que crianças fizessem atendimento online por muitos motivos, questões que a criança não tinha privacidade, questões de que o pai ou a mãe poderiam estar interferindo no atendimento. Então, a gente teve que atender públicos que a gente não atenderia. A gente também viu uma produção acadêmica muito grande sobre o tema da terapia online. Então, até 2019, a gente tem uma produção acadêmica muito pequena sobre os atendimentos online. E nesses 2 anos de pandemia, a gente começou a ter uma quantidade muito grande de bibliografia falando sobre esses atendimentos. E a gente vê também os profissionais produzindo uma quantidade grande de materiais que a gente vai chamar materiais de autocuidado. Esses materiais de autocuidado são livros ou cartilhas ou folhetos que instruem a população técnicas ou formas de você manter sua saúde mental durante a pandemia. Então, esses foram alguns dos movimentos que os psicólogos fizeram aí durante a pandemia. A pandemia, ela trouxe várias questões para o atendimento online. Então, como já disse para vocês, o atendimento online ele não se inicia na pandemia, né? Ele é um tipo, uma modalidade de atendimento psicológico já bastante antiga, mas a pandemia trouxe outras questões, né? Então, primeiro uma questão de formação. Muitos profissionais que fizeram esses atendimentos online não tinham formação para fazer esses atendimentos, muitas vezes não tinham experiência com esse tipo de atendimento, então tiveram aí que se aventurar no terreno do digital sem terem tido uma formação prévia. A gente vai ver profissionais com uma dificuldade de adaptação às tecnologias, então os profissionais não sabiam muito bem como funcionava ou como deveriam fazer, né, do ponto de vista técnico. A gente teve muitos profissionais que começaram a fazer experimentações de novas formas de prestar o serviço. Eu acho que isso é importante do ponto de vista de uma criatividade, de novas formas de prestar os atendimentos psicológicos, mas também a gente pode pensar que em alguns momentos o que aconteceu foi uma improvisação, você teve que improvisar alguma coisa e talvez aquela improvisação possa não ter dado muito certo, né? E a gente tem um outro problema, que foi o tipo de ferramenta que as pessoas utilizaram para fazer a prestação desses serviços psicológicos, e uma quantidade grande dos psicólogos, das psicólogas, começou a usar ferramentas gratuitas, né, ou aplicativos terceirizados, quer dizer, aplicativos específicos para atendimento psicológico, e essas ferramentas têm algumas questões que eu vou trazer aí depois para vocês. Outras questões que trouxe a pandemia para o atendimento online. Então, primeiro, uma questão da privacidade e do sigilo, porque, diferente de uma modalidade de atendimento online, quando o paciente optava, antes da pandemia, né, por um atendimento online, em geral, o paciente conseguia garantir uma condição de sigilo dessa informação. Eram pacientes ou que moravam sozinhos, ou que agendavam seus atendimentos em momentos que outras pessoas não estavam dentro da casa. E o que a gente viu durante a pandemia foi uma dificuldade muito grande de manter privacidade e sigilo, porque a família toda estava em casa, né? Então, essa manutenção do sigilo do atendimento foi uma questão bastante complicada para muitos atendimentos online na pandemia. A gente tem questões sobre desconhecimento do funcionamento das plataformas, no sentido de que as pessoas simplesmente começaram a abrir as videoconferências e usar, mas não tinham consciência dos termos de uso dessas plataformas. Quando a gente está pensando em plataformas aqui, a gente está falando em Google, a gente está falando em WhatsApp, a gente está falando em plataformas de videoconferência, como o Zoom, por exemplo. Você não conhecia as legislações vigentes com relação à tecnologia, então você não conhece a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso tem uma série de impactos, né?
A outra questão é que muitos psicólogos e psicólogas começaram a fazer adaptações das suas técnicas para ambiente online. Então, já que não estamos juntos, então desenha o HTTP na sua casa e me tira uma foto para eu ver. Alguns profissionais tentaram fazer adaptações de testes, pessoas em atendimento de crianças começaram a utilizar videogames, né? Então, assim, nem tudo que foi feito necessariamente foi ruim, mas eu acho que essa adaptação das técnicas pode ser que tenha tido problemas também. A gente tem uma questão com as plataformas terceirizadas. As plataformas terceirizadas são aplicativos específicos de atendimento online, e a gente teve um aumento de uso muito grande desses aplicativos. A gente teve questões com o plano de saúde, por exemplo, do plano de saúde só pagar atendimentos online se feitos dentro de determinados aplicativos. A gente questões de empresas que limitaram os atendimentos online para determinados aplicativos, e se você não tiver, se o psicólogo ou a psicóloga não estivesse dentro desse aplicativo, não poderia ter o seu atendimento ressarcido. E outra questão, um desconhecimento, né, por parte de uma parte da nossa categoria sobre as legislações para que influem ou que têm impacto no atendimento online. Então, primeiro, muitos psicólogos começaram a atender online sem ter conhecimento da Resolução 11 de 2018 e da Resolução 4 de 2020, que são resoluções importantes que o psicólogo deve saber, são regulamentações do Conselho. Muitos psicólogos não sabiam que deveriam fazer o cadastro do EPSI. Então, quando a gente pensa em 135 mil psicólogos, eu imagino que provavelmente tem muito mais psicólogo atendendo que não fez esse cadastro do EPSI. Desconhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente viu psicólogos pedindo dados dos pacientes de forma descuidada e sem pensar em como vão fazer guarda desses dados. A gente viu profissionais que estavam aplicando testes psicológicos ou fazendo avaliações psicológicas de forma inadequada, né? Então, o Conselho lançou aí essa cartilha de boas práticas para avaliação psicológica em contexto de pandemia, e também tem a nota orientativa sobre o uso dos testes informatizados ou computadorizados, ou de aplicação remota, ou de aplicação online. Então, essas são algumas das legislações que têm impacto no atendimento psicológico e que desconhecimento por uma parte dos profissionais. Então, isso foi uma questão também. A gente tem uma questão com as ferramentas gratuitas e com essas plataformas terceirizadas, né? E uma boa parte desses atendimentos foi feito em serviços gratuitos, foi feito no Google Meet, foi feito no WhatsApp, e uma boa parte dos profissionais não faz ideia dos termos de uso dessas plataformas, principalmente as plataformas do Google e do Facebook. E quando a gente está pensando em Facebook, o grupo Facebook inclui o WhatsApp, rede social do Facebook e a rede social do Instagram, e o Google com todas as suas os seus serviços de Google Meets, de Hangouts, de Duo e assim vai. E uma parte das pessoas desconhece que essas empresas trabalham numa coisa que a gente chama de capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância significa que os serviços são gratuitos porque o modelo de negócios é baseado na exploração dos dados pessoais. Então, quando a gente usa alguma dessas plataformas, de certa forma, a gente não está protegendo os dados dos pacientes e os dados do atendimento, porque esses dados, eles são usados para compor os algoritmos do Facebook e os algoritmos do Google, né? Então, por exemplo, os dados do WhatsApp e do Facebook, eles são integrados. Então, muitas das coisas que acontecem no WhatsApp, então, se você tiver um contato com uma conta profissional no WhatsApp, esse dado, ele vai ser integrado à rede social do Facebook.
Então, a gente tem toda uma questão sobre a proteção de dados, que é uma questão que não se foi discutida, eu acho que ainda não está sendo discutida. Muitos profissionais se viram diante de um outro desafio, que era a questão que a gente chama de zero rating. O zero rating é que a gente tem aplicativos que têm acesso patrocinado. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele é para o usuário, ele é de graça. Então, ele não consome dados do usuário, ele não consome esses dados de internet. Só que o que acontece? Esse acesso ele é patrocinado pelo Facebook, né? Por isso que ele é de graça para o usuário. Então, isso faz com que as pessoas privilegiem esses aplicativos ao invés de outros. Então, alguns profissionais tentaram até fazer os atendimentos em locais mais seguros, em locais onde não houvesse compartilhamento de dados, mas aí você se deparou com uma resistência dos pacientes, no sentido de que os pacientes só querem fazer os atendimentos por esses aplicativos porque eles não consomem dados, né? E, além disso, como eles são aplicativos que eles já vêm embarcados no celular, e são os aplicativos que as pessoas têm mais facilidade para mexer. Então, a gente tem toda uma questão aí com o zero rating, com esse acesso patrocinado para os atendimentos, dado que eles são zero rating para um modelo de exploração de dados pessoais. As plataformas terceirizadas de atendimentos de saúde mental, a gente tem plataformas com maior ou menor clareza sobre o que é feito com os dados, tanto do terapeuta quanto do paciente, uma vez que ele entra nessas plataformas. Então, a gente tem plataformas terceirizadas que funcionam mediante publicidade e que vendem o modelo dos dados dos pacientes e dos terapeutas para os patrocinadores, né, o Google, e em geral, o Google Ads e o Facebook Ads, né? Então, você está em algumas plataformas terceirizadas, na verdade, você também, apesar de parecer que você está fora dessa plataforma, você também está compartilhando dados com o Google e com o Facebook. A gente não tem no Brasil ainda uma legislação sobre os prontuários de saúde e sobre o atendimento em saúde. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma legislação chamada Health Insurance Portability and Accountability Act, que é uma legislação sobre os seus dados de saúde e sobre como seus dados devem ser protegidos, né? Então, o que vai ser feito no controle de acesso, como é que você vai manter a integridade dos dados, como é que você vai autenticar o profissional e o paciente, e como é que a transmissão vai ser feita de uma forma segura, né? Então, nos Estados Unidos, os profissionais de saúde só podem atender em programas com essa certificação, por exemplo. Então, você, do ponto de vista da legislação americana, você consideraria antiético que alguém atendesse num programa gratuito, porque o programa gratuito não atende aos critérios para uso, divulgação e proteção das informações de saúde e de identificação individual. Então, nós não temos essa legislação ainda aqui no Brasil. Eles têm uma outra legislação que é a proteção do seu prontuário eletrônico, né, de informação de saúde. Então, a gente também ainda não tem essa legislação, mas são questões que os psicólogos vão ter que começar a pensar, porque os prontuários dos nossos pacientes, muitas vezes, eles não estão mais em papel guardados no armário. Esses prontuários, eles estão cada vez mais eletrônicos, e os psicólogos não têm ainda, muitos deles não têm ainda uma preocupação em como você vai fazer a guarda dos dados dos seus pacientes, né? Então, o que seria o ideal, por exemplo, né, perante a legislação americana? Seria você usar uma tecnologia que é encriptada para que você não tenha uma interceptação das mensagens, você usar aplicativos que sigam as normas, né, da legislação, você não permitir que o paciente
esteja fazendo uma sessão com assistentes de voz ligados, por exemplo. A gente tem várias questões com o assistente de voz da Amazon, assistente de voz do Google, né, a mais conhecida como Alexa, porque esses tipos de assistentes de voz, na verdade, eles estão monitorando e gravando e enviando para a empresa tudo que o usuário faz, né? E a gente tem riscos aí da comunicação online que a gente deveria alertar para os pacientes, né? Outra questão que a gente viu aí na pandemia é um pouco a questão das redes sociais, que é os psicólogos já faziam isso antes, isso não é uma questão da pandemia, mas a gente teve um aumento muito grande disso, que é os psicólogos que produzem conteúdo, né, ou que usam as redes sociais para fazer marketing. Então, a gente viu bastante aí na pandemia psicólogos que divulgam frases de autoajuda, frases de personalidades, frases de autores conhecidos, né? Psicólogos produzindo vídeos curtos ou vídeos mais extensos com opiniões profissionais sobre determinados temas, psicólogos ou psicólogas divulgando técnicas, né, ou dicas para problemas específicos, e também profissionais que fazem respostas curtas, né, para interagir com o público, como caixas de Instagram, por exemplo, né? E aí a gente tem questões com relação a essa oferta de produtos e serviços do psicólogo ao público, né? Então, a gente vê que nem todos, né? A gente tem nas legislações, a gente tem que o psicólogo não vai utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, que você não vai propor atividades, recursos e resultados relativos a técnicas que não estejam fundamentadas, não fará previsão taxativa de resultado, né? Ao promover seus serviços, informará seu nome completo, seu RP e número de registro, só vai divulgar títulos e qualificações que possua. Então, tem uma série de questões aí que foram levantadas e que muitos psicólogos não, na presença, né, nas redes sociais, acabam não se atentando para essas questões de ofertas e serviços, né? Fazer propostas de honorários que caracterizem concorrência desleal, autopromoção, enfim, propor atividades que impliquem evasão ou desrespeito a outras áreas. Então, eu acho que a gente tem questões aí para pensar nas redes sociais. Pensando aqui no nosso curso, a gente não vai discutir redes sociais nesse momento, a gente vai discutir redes sociais na última aula, mas eu quis trazer aqui só para a gente começar a pensar sobre o assunto. A pandemia também trouxe questões sobre a questão da avaliação psicológica, e durante a pandemia se entendeu, então, que caso se fosse fazer uma avaliação de forma remota, né, os psicólogos ou as psicólogas deveriam utilizar testes que foram validados para o ambiente remoto e que tenham parâmetros psicométricos para ambiente remoto, porque se entende que o tipo de validação que você faz e os tipos de parâmetros que você faz são diferentes da aplicação presencial para a aplicação remota. Hoje, só tem 13 testes, né, nessa condição de aplicação remota, e uma das coisas que foi sugerido no manual é que se evitasse fazer avaliações psicológicas com previsões taxativas durante a pandemia, por muitos motivos, entre os quais a dificuldade de de você aplicar instrumentos de forma correta, entre os quais a situação excepcional da pandemia, né? Então, houve uma preocupação para que não houvesse diagnósticos que estivessem, vamos dizer assim, em desacordo com o tempo e o momento histórico, né? E acho que traz uma questão, né? Que não é simplesmente a gente pegar os testes e pedir para a pessoa responder e desse formato online. Então, a avaliação psicológica online, ele existe, mas ele é dentro de determinados parâmetros, né? A outra questão que eu queria trazer para vocês, a gente vai ver isso numa aula mais para frente também, é a questão dos aplicativos de saúde mental.
A gente viu aí na pandemia um crescimento muito grande desses aplicativos, né, que se propõem a ajudar na saúde mental, alguns por meio de algoritmos de inteligência artificial e de robôs terapeutas, quer dizer, você interage com uma inteligência artificial e a inteligência artificial responde para você como se fosse um terapeuta, e alguns outros aplicativos no sentido de fazer uma avaliação, propor técnicas, propor um diário emocional, propor um autocuidado e um automonitoramento psicológico e emocional. Esses aplicativos, né, de saúde mental, eles podem ter diversos problemas. Um dos problemas é o compartilhamento das informações com a rede do Facebook e a rede do Google. Você vende um modelo de você compartilha os dados com esses sistemas de publicidade terceiros, e isso não é claro e nem transparente para o usuário. Então, a gente tem um problema com a questão dos dados, e a gente tem uma outra questão, que é como que essas inteligências artificiais, elas funcionam ou elas são calibradas. Será que eu tenho esses algoritmos? Quem fez esses algoritmos? O que me ajuda para que eles não tenham vieses, né? Então, a coleta e compartilhamento dos dados não é explicitada pelos aplicativos. Eu posso ter aplicativos que têm viés de algoritmo, a gente vai dizer. Viés de algoritmo é quando os programadores só pensaram, em geral, em homens brancos e da perspectiva de um homem branco para fazer essa programação. E esse aplicativo ele pode trazer vieses, como vieses com relação à raça, com relação a gênero, com relação à orientação sexual, entre outros tipos de vieses. E a gente vai ter que pensar aí um pouco sobre esses psicólogos. Então, quem são os psicólogos que calibram ou estão trabalhando com essas inteligências artificiais? A gente tem uma outra questão, que foi o uso de videogames, principalmente no atendimento de crianças e adolescentes durante a pandemia. A gente tem muitos psicólogos que passaram a jogar com as crianças nas sessões como forma de interação, mas não é muito claro como é que alguns profissionais fizeram uso desses recursos, né? Lembrando que os jogos também coletam dados de forma diferente do que as redes sociais. Os jogos não trabalham, muitos dos jogos não trabalham com esse modelo de perfilamento psicológico e venda de dados, mas também há coleta de dados aí de crianças e de adolescentes. A gente teve conhecimento, por exemplo, de psicólogos que não verificavam, por exemplo, classificação indicativa do jogo para trabalhar com a criança. Então, qualquer jogo que a criança pedia para você jogava, independente de você entender se esse jogo ele era adequado, né? Pensar em determinados jogos, que tipo de intervenção psicológica você consegue fazer durante o jogo, o que que você consegue falar durante o jogo, como é que você vai conduzir essa terapia, né? Como é que você vai conduzir a conversa durante o jogo. Também foi utilizado sem fazer uma reflexão sobre os termos de privacidade, de como isso ia funcionar ali com as crianças e com os adolescentes. Então, tem questões aí para gente pensar. Por fim, gente, só para lembrar, eu acho assim, nem tudo que aconteceu na pandemia é necessariamente ruim, né? Eu acho que a gente teve muita criatividade e eu acho que nós como categoria, conseguimos desenvolver coisas muito importantes e muito interessantes. Mas eu queria finalizar o vídeo aqui pensando que nós temos muito para aprender, nós temos muito para produzir, e que a gente aprender sobre atendimento online é fundamental para a gente evitar problemas e para a gente evitar questões aí que venham a ter nos próximos atendimentos, e que atender online não é só abrir a câmera de videoconferência, né? Então, acho que aí, como vocês vão ver no curso, vocês vão ver a complexidade que é de a gente estar falando desses atendimentos. Bom, eu queria agradecer vocês de terem acompanhado o vídeo, e a gente vai acompanhando esses outros temas no curso.